Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Negócios S.A. e hoje a gente vai falar sobre o que é esquerda e o que é direita. Sempre que vai chegando algum debate político, as pessoas falam sobre esquerda, direita, e a maioria da população eu vejo que fica assim, pô, mas que diabo é isso? E hoje a gente vai falar sobre isso e sobre como essas linhas de pensamento impactam as nossas vidas, né? As pessoas normais no nosso dia a dia. Isso aí, vamos pro vídeo. Os termos, de direita e esquerda apareceram pela primeira vez na França, no século XVIII, na época da Revolução Francesa, onde quando foi feita a Assembleia Constituinte, para criar uma nova revolução, os pobres e os trabalhadores foram até a Assembleia buscando uma revolução, uma nova Constituição que fosse mais benéfica para o povo trabalhador e a classe que era subjugada pela elite. E quando os grandes, os ricos, a elite chegou na Assembleia, eles não quiseram se misturar com o povo e com os trabalhadores pobres que estavam à esquerda, e se sentaram à direita, por isso que ficou atrelado a imagem da esquerda para o povo e os trabalhadores, e para a direita a elite, a burguesia, os ricos maldosos que só querem destruir os pobres e a vida do povão. Mas será que essa ideia de quem é de direita só quer que os ricos fiquem mais ricos e os pobres fiquem mais pobres, e a esquerda quer que o pobre tenha seu lugar no mundo, será que isso está de fato certo, correto, na linha de raciocínio que a gente vê por aí? Vamos então tentar entender. Para ficar claro um entendimento, uma explicação fácil de pegar, esquerda quer dizer mais poder para o governo. Quanto mais poder o governo tiver, quanto mais ele intervir no seu dia a dia, mais à esquerda estão as práticas políticas, essa ideologia. Quanto mais poder o governo tiver, o Estado tiver, mais à esquerda a política desse local vai estar. Agora, a direita, quanto é o contrário. Quanto menos poder o Estado tiver, quanto menos intervenção do governo no dia a dia das pessoas, na economia, no mercado, mais a direita vai estar a linha de raciocínio. Óbvio que tem outras narrativas, uma extrema esquerda, uma extrema direita, aí entra outros termos como fascismo, como comunismo, mas para um esclarecimento geral é isso: mais intervenção do governo esquerda, menos intervenção do governo direita. Como é que a gente sente esse impacto nas nossas vidas? A gente sente muito impacto quando a gente vem travar linhas, por exemplo, econômicas. Como o próprio conceito da esquerda já fala, eles buscam uma entidade igualitária, direitos igualitários e dar voz aos trabalhadores, dar voz aos pobres, e isso leva, obviamente, ao socialismo, e o pessoal da direita sempre vai falar sobre o capitalismo, propriedade privada, liberdade tanto de pensamento e expressão e liberdade econômica. Enquanto o socialismo, o governo é soberano e ele que vai ditar o dia a dia dos habitantes de qualquer lugar que ele estiver. Agora, qual que é o problema e qual que é a insustentabilidade do socialismo? O socialismo, como o governo, ele quer criar o bem-estar social em geral. Só que vamos pegar uma análise como foi feito aqui no Brasil nos últimos 16 anos. Nos últimos 16 anos nós tivemos muitas práticas que o povo, que são benéficas para a massa, em termos de políticas públicas, políticas sociais, são os benefícios, são os subsídios econômicos. E isso tudo para criar e favorecer a imagem do governo como um grande pai que deve prover, e ele deve ser o responsável pela sua vida, pelo seu bem-estar e como você deve viver sua vida. Só que essas medidas públicas, isso tem custo, isso é oneroso, Cria uma política pública, você precisa de recursos para custear aquela política. Se você precisa de recursos para custear aquilo, o Estado, a fonte de recursos dele é cobrando imposto da população. Mas quem é que paga os impostos? Os trabalhadores e as empresas, ou seja, o capitalismo. Então, o socialismo por si só, ele não consegue se autossustentar. Ele precisa das empresas e dos trabalhadores para pagarem impostos e que vão se gerar políticas públicas, políticas sociais, sistemas sociais para a população. Só que a maioria das vezes o que a gente vê é que essas políticas públicas não atendem aos trabalhadores e às empresas, não favorecem a sua vida, e sim a nichos específicos que fazem politicagem para que as pessoas tenham uma sensação de bem-estar que leva eles a gostarem do lado mais à esquerda e a gostarem de
políticas como nós tivemos no Brasil nos 14 anos de governo do PT. Agora, você deve pensar, poxa, né, Daniel, eu pago o imposto, aquilo ali tem que ser me devolvido de alguma forma, não é verdade? Qual seria o motivo de eu pagar o imposto se eu não tivesse, se o Estado não me oferecer políticas públicas e sociais? Sim, concordo com você, mas você acha que as políticas públicas e sociais do jeito que foi feito nesses 14 anos, do jeito que nós estamos atualmente, são benéficas, valem o seu imposto? Aqui no Brasil nós somos um dos países que mais paga imposto no mundo, e isso não volta em qualidade de saúde, em qualidade de educação, isso não volta pra gente. E o pior, a máquina pública hoje é tão inchada, é tão pesada, é tão cara, que nós temos um déficit de quase 200 bilhões de reais. E isso deixa os nossos gastos agora mais congelados possível. Então, quando essa situação, com a situação dos programas sociais esbarra com a situação financeira, né, porque precisa dos recursos financeiros para custear as políticas sociais, quando isso começa a deixar o Estado tão congelado e tão caro para manter essa estrutura de políticas sociais, falta o dinheiro. E aí ele cobra mais impostos das pessoas, das empresas para custear isso. Só que quando fica na situação que está, que a gente trabalha 8 meses do ano só para pagar imposto, as pessoas começam a não ter dinheiro para pagar imposto, porque fica muito caro. O próprio sistema político encarece a sua sobrevivência. Você acaba pagando mais para receber, para que outras pessoas tenham políticas sociais, e você mesmo acabe, às vezes, não usufruindo dessas políticas e de queda, tem uma saúde fraca, uma educação fraca e todos os problemas sociais aí que a gente vê no nosso país. Então acaba que a esquerda cria o socialismo, que acaba criando um problema financeiro, e quem acaba pagando a conta é você, pobre, trabalhador, que trabalha por dia e tem que pagar impostos para sobreviver. É a empresa que é sufocada pelos impostos e quebra e demite as pessoas, acaba a geração de emprego, aí você fica desempregado no lugar onde você não tem saúde, não tem educação, não tem estrutura, e aí você continua desempregado e aí acaba criando um problema. E aí eu pergunto, né, se o socialismo é tão bom, e por que ele cria esses problemas? Só que o povo, agora acostumado a receber essas políticas sociais, fica mal acostumado. E quando você entra numa situação como é a atual situação brasileira, em que são necessárias reformas da Previdência, reforma fiscal no país, né, para arrumar as contas públicas, implantar essas reformas é difícil porque são impopulares, e também é difícil porque o Brasil está construído sobre uma base, né, que é essa base de políticas sociais, de subsídios, e mudar essa política pode acabar abalando todo o cenário nacional de estrutura econômica, e isso pode criar até mais problemas agora. E eu não sei se a população brasileira ela vai ter um entendimento que é preciso dar 2 passos para trás para andar 5 para frente daqui a um tempo. Então essa narrativa deve ser criada e a população deve ser alertada sobre os perigos da esquerda. Óbvio que existem pessoas com pensamento de esquerda que não tem nada a ver com corrupção, só que, ao meu ver, a esquerda e o socialismo elas não se sustentam. É um sistema totalmente impensado e que precisa e que acaba penalizando aqueles que produzem, aqueles que trabalham em prol de uma falsa sensação de bem-estar social, enquanto algumas pessoas que produzem menos acabam sendo beneficiadas, e você, pobre, trabalhador e empresário que está todo dia ali batalhando, acaba pagando, acaba dando uma parte circunstancial da sua produção para financiar todo esse esquema falido que é a estrutura brasileira. Essa foi a mensagem do vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha para alguém que você acha que pode gostar também do vídeo. Beleza? Valeu, tchau, tchau.